motor quente. Ele só queria um conserto, mas saiu muito bem ajustado. Fernando sempre teve um fraco por motores e por Jailson. Desde moleque acompanhava o pai até a oficina, meio por obrigação, meio por prazer. Enquanto o velho discutia alinhamento e troca de óleo, Fernando se perdia em outra engrenagem. Os braços fortes de Jailson, sempre suados, marcados de graxa e tempo. Um homem de poucas palavras, mas cada vez que olhava por cima do capô, Fernando sentia o ar faltar um pouquinho. Com 22 anos, já não era mais o garoto do banco do carona. Agora dirigia o próprio carro, trabalhava, vivia sozinho, mas certas fantasias não saem com o tempo. Pelo contrário, elas fermentam. Era fim de tarde, quase noite, e o carro de Fernando decidiu dar chilique bem no meio de uma rua deserta. O motor tossiu, engasgou e morreu. Ele tentou ligar, tentou xingar, nada. Sem pensar duas vezes, pegou o celular e discou o número que já sabia de cor, como quem liga para um desejo antigo. Alô, Jailson? É o Fernando. O carro morreu e eu tô no meio da rua. Consegue me dar uma ajuda? Do outro lado, uma pausa. Voz grave, calma. Já fechei a oficina, mas... Me diz onde você tá. Meia hora depois, os faróis da caminhonete dele cortaram o escuro como um alívio. Jailson desceu devagar, com aquele jeito de quem já viu de tudo, mas ainda se surpreende com algumas coisas, como o jeito que Fernando encostava no carro, com o pescoço suado, o peito ofegante, e aquela carinha de me socorre, mas com carinho. Abre o capô, disse Jailson, com um leve sorriso no canto da boca. Fernando obedeceu, mas ficou ali, bem perto. O som do capô se abrindo ecoou como um convite. Jailson se inclinou sobre o motor e a camiseta, já velha, subiu um pouco nas costas. Fernando desviava o olhar, ou tentava. Tá aquecendo demais? Você andou forçando esse motor? Um pouco. Fernando respondeu quase num sussurro. Tem coisa que não dá para forçar. Ou sabe usar direitinho, ou quebra. A voz de Jailson soava como bronca e flerte ao mesmo tempo. Uma aula de mecânica com um duplo sentido. Depois de ajustar uma coisa aqui e ali, ele se levantou e limpou as mãos num pano. Olhou para Fernando e perguntou: Vai querer que eu leve seu carro agora, ou você vem comigo até a oficina? Lá a gente vê isso com mais calma. Fernando hesitou. Não era sobre o carro, nunca foi. Era sobre aquele convite velado, sobre a oficina vazia, o portão fechado, o cheiro de graxa e a chance de finalmente abrir mais do que só o capô do motor. Acho melhor ir com você, disse, tentando disfarçar o rubor. Jailson assentiu, abrindo a porta da caminhonete. Entra e bota o cinto, porque hoje vai ser uma viagem longa. O caminho até a oficina foi silencioso, mas carregado. O tipo de silêncio que não incomoda, excita. Fernando tentava se concentrar na estrada, mas a mão firme de Jailson no câmbio roubava todos os seus pensamentos. O cheiro de óleo, couro do banco e um leve perfume amadeirado parecia hipnotizar. Não era um carro, era uma cápsula de tensão. Chegaram. O portão rangeu ao abrir, como se a oficina própria também estivesse cansada de tanto conter desejo. Jailson estacionou e saiu primeiro. Abriu a porta lateral, acendeu uma luz fraca no fundo da oficina e indicou: Pode entrar, mas cuidado onde pisa. Chão tá cheio de armadilhas. Fernando entrou devagar, como quem entra num território sagrado. As prateleiras com ferramentas, as correntes penduradas, o cheiro de ferro quente. Era o cenário perfeito para o que sua imaginação sempre ensaiou em silêncio. Pode deixar o carro aqui mesmo. Depois eu puxo, disse Jailson, tirando a camisa com naturalidade. Estava quente demais ali dentro.
Ou era Fernando quem estava? Tá sempre assim calor aqui? Perguntou com um meio sorriso. Só esquenta quando o motor trabalha demais. Ou quando alguém entra trazendo tensão. A resposta veio, rápida e com um olhar de canto. Fernando se encostou numa bancada. Sentia o coração batendo mais que o motor do carro dele quando ferveu. Jailson se aproximou, devagar. Parou bem na frente, invadindo o espaço como quem já sabe que é bem-vindo. Você sempre olhou demais para os motores, disse Jailson com a voz baixa. E você sempre soube mexer direitinho neles. Devolveu Fernando com um sorriso, safado nos lábios. Jailson chegou mais perto, até o peito suado quase encostar no de Fernando. Quer aprender a mexer? Ou só assistir de novo? Fernando mordeu o lábio, olhos fixos nos dele. Quero meter a mão na graxa, ver como funciona por dentro. Aprender direitinho com quem entende. Jailson soltou uma risada rouca, carregada de malícia. Pegou uma chave, de boca da bancada, girou entre os dedos e disse: Então hoje eu te ensino tudo, devagar, com paciência, e se escorregar, eu seguro. A luz da oficina os envolvia em um tom âmbar, como se o mundo lá fora tivesse sumido. Ali não existia mais carro quebrado, relógio ou hesitação. Só o ronco de um motor prestes a pegar no tranco. A oficina estava mergulhada num silêncio espesso, cortado apenas pelo zumbido da lâmpada fluorescente no teto. Fernando, ainda sentado no banquinho de rodinhas, sentia as coxas latejarem não de cansaço, mas de antecipação. Jailson, de pé, à sua frente, observava o jovem como quem estuda o manual de uma máquina nova, curioso, atento e com uma fome contida. Já mexeu num motor de verdade, Fernando? A pergunta veio baixa, quase um murmúrio, como se ele tivesse medo de acordar, alguma coisa que estava adormecida dentro dos dois. Só de ver você mexendo. Sempre achei fascinante as peças, os encaixes, o jeito que tudo só funciona se for bem cuidado, respondeu Fernando, os olhos presos ao contorno largo dos ombros de Jailson. O mecânico então virou-se, caminhou até a prateleira de ferramentas com passos firmes e lentos, pegou uma chave inglesa grande, daquelas que parecem brutas demais nas mãos de um inexperiente, mas delicada na mão de quem conhece cada clique do metal. Voltou com ela na mão, segurando-a como se fosse uma extensão do próprio corpo. Essa aqui é uma das minhas favoritas, disse, ajoelhando-se entre as pernas de Fernando. O que ela faz? Aperta, com precisão, mas se usar errado pode espanar tudo. Igual certas conversas. Ele encostou a ferramenta no joelho de Fernando. O toque do metal frio arrancou um leve arrepio, e Jailson percebeu. Tá gelada, né? Não só a ferramenta, soltou Fernando, meio rindo, meio suando. Jailson sorriu de canto. Aquilo era um jogo de tensão que ele sabia jogar muito bem. Você não faz ideia de como gosto de descobrir o que uma máquina pode oferecer. Tem peça que só responde no toque certo, na pressão certa. Enquanto falava, passou a chave inglesa devagar pela perna de Fernando, como se calibrasse a tensão. Entre os dois, o ferro roçou a parte interna da coxa, e Fernando mordeu o lábio inferior, tentando disfarçar a onda quente que subia. E se a peça estiver um pouco enferrujada? Jailson levantou o olhar, sério. Aí a gente limpa, passa óleo e trabalha, com mais cuidado. Ninguém nasce sabendo tudo, mas com atenção, tudo responde. A mão dele foi então até uma flanelinha velha em cima da bancada. Ele a pegou e, com a mesma paciência de quem lida com um carburador delicado, começou a limpar a própria mão, dedo por dedo, enquanto olhava para Fernando. Vai me dizer que nunca quis meter a mão na graxa de verdade?
Fernando soltou um riso abafado, nervoso. Sempre quis, mas tinha medo de sujar ou de fazer besteira. Sujar faz parte. O que importa é saber onde e como mexer. Quer tentar? Fernando assentiu. Jailson se levantou, pegou outra ferramenta, menor, uma chave. Defenda. Entregou-a nas mãos do rapaz com um toque lento, seus dedos roçando de propósitos de Fernando. Aqui. Segura firme, mas sem força demais. Ferramenta não gosta de ser tratada com brutalidade. Fernando segurou e Jailson posicionou-se atrás dele, as mãos grandes por cima das suas, guiando o movimento. Era só uma simulação de concerto, mas a proximidade era real. O calor da respiração no pescoço, o peso das mãos, o perfume discreto de suor limpo misturado com óleo. Cada movimento, da chave no ar, era como se fosse feito sobre a pele. Vai sentindo, cada giro, cada resistência. Isso aqui é sensibilidade, técnica. Tem que respeitar o ritmo da peça. Tô tentando, murmurou Fernando, já sem saber se era a chave que girava ou seu corpo. Tá indo bem. Tá sentindo a resposta da ferramenta? Fernando assentiu. Parece que ela quer mais. Jailson riu baixinho no ouvido dele. Isso porque a gente nem começou a abrir o motor de verdade. A tensão pairava como fumaça de escapamento no ar. E ali, entre o toque das ferramentas e o deslizar dos corpos próximos, ficou claro. Aquela oficina era o lugar onde fantasias antigas se tornavam reais, onde o som dos metais batendo virava música e onde cada gesto, mesmo sem pressa, deixava rastros de calor. E o motor? O motor só estava esquentando,